Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de toxicologia e essa é uma aula de avaliação de toxicidade. E nessa aula nós vamos definir qual a importância de se realizar uma avaliação de toxicidade e por que essa avaliação de toxicidade é realizada e como ela é feita. A avaliação de toxicidade, ela está relacionada aos princípios da toxicologia, onde nós sabemos que toda substância pode ser considerada um agente tóxico, dependendo apenas das condições de exposição. E quais são essas condições de exposição que podem influenciar na toxicidade de uma substância? Por exemplo, a dose administrada, ou a dose absorvida pode influenciar na toxicidade de uma substância. Uma dose maior de uma determinada substância pode ter um efeito tóxico, Ou muitas vezes a dose é alta, mas ela é pouco absorvida, então ela não tem tanto efeito tóxico. Por exemplo, se mudarmos a via de exposição, por exemplo, uma via oral ou uma via dérmica, pode ter uma variação muito grande na dose efetivamente absorvida. Além disso, o tempo e a frequência de exposição. Muitas vezes, um indivíduo ele entra em contato com uma dose muito grande de um determinado toxicante, de uma determinada substância, E essa dose ela tem uma certa toxicidade aguda, mas essa toxicidade aguda dela não é tão importante assim. Contudo, a exposição frequente a uma determinada substância pode fazer com que essas, mesmo que em doses reduzidas, pode fazer com que essa substância apresente uma toxicidade crônica muito pior do que propriamente a toxicidade crônica, a toxicidade aguda que o indivíduo se expôs. Um exemplo que nós podemos dar, por exemplo, são os praguicidas, Os defensivos agrícolas. Por quê? Os defensivos agrícolas, eles são utilizados em plantas, para conter pragas, que podem danificar as plantas, mas em doses muito reduzidas. A longo prazo, nós sabemos que alguns são carcinogênicos, mutagênicos, e podem causar vários malefícios à saúde de um indivíduo. Entretanto, se um indivíduo tomar uma dose às vezes 10 vezes maior, 20 vezes maior, até 100 vezes maior do que aquilo que se encontra num vegetal, ele pode vir a sofrer uma toxicidade, mas é uma toxicidade autolimitada de fácil tratamento. Em compensação, aquela toxicidade crônica pode ser uma coisa mais complicada de se tratar. Então, deste modo, a avaliação de toxicidade ela é importante para a gente determinar o limite de exposição de agentes químicos para a saúde humana e para o meio ambiente, Assim a gente pode determinar condições seguras. E a toxicologia também nada mais é do que a ciência dos limites, Quando nós falamos em toxicologia, a gente sempre leva em consideração o princípio da precaução, que é o seguinte, O princípio da precaução, nós devemos entender a toxicidade de uma substância e ser precavidos com relação a ela. E aí fica uma pergunta: se uma substância química apresentar toxicidade para a saúde humana e para o meio ambiente, ela deve ser proibida? Olha, gente, se fosse assim, praticamente todas as substâncias seriam proibidas, nenhuma seria utilizada. Então, como todas as substâncias são potencialmente tóxicas, nós precisamos determinar então um limite seguro de utilização. Para determinar esse limite seguro de exposição, é preciso que a gente entenda qual a dose pode ser tolerada em função de um determinado tempo para cada agente químico. E quando não é possível determinar o limite de exposição em função do tempo, então a gente tem que realmente evitar a utilização dessa substância. E eu peguei para vocês aqui como exemplo o caso do mercúrio, Por quê? O mercúrio, ele era muito utilizado em termômetros, ele era utilizado como antisséptico, tinha várias utilizações dentro da saúde humana, Até como as obturações odontológicas. E o que aconteceu com o mercúrio? Desde o começo da década passada,
houve um trabalho para se diminuir a exposição ao mercúrio, porque o mercúrio é sabidamente um agente tóxico, né? E aí então, esse trabalho para a retirada do mercúrio, ele começou sendo feito, né, uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, né, de vários países associados, e ele veio sendo feito ao longo dessa década e culminou que no final de 2018, no Brasil, foi proibida a fabricação de qualquer tipo de componente envolvendo mercúrio, exceto se for para pesquisa ou em alguns equipamentos de saúde que não há outra forma de se fabricar, né? Antes disso, o mercúrio ele era utilizado na fabricação de cloro, de soda cáustica, equipamentos elétricos, lâmpadas fluorescentes, amálgamas dentárias, fabricação de interruptores de energia, tomadas e também na extração artesanal do ouro, né? Então aqui nós temos um exemplo da amálgama dentária, né? E aí você pode pensar, nossa, a amálgama é tóxica? Calma aí que nós já vamos responder isso. Também tínhamos a utilização dele em alguns antissépticos, né? Como o mertiolate. E na extração artesanal do ouro, que foi muito famosa, o famoso garimpo de Serra Pelada, né? O garimpo de Serra Pelada ele tinha essa imagem aqui, né? Era uma serra até bonita, tudo um conjunto de montanhas bonito. E aí com a exploração do ouro nós tivemos esse mundo de gente indo para lá e utilizando muito mercúrio. E aí, né? O que que a gente tem que levar em consideração aí? Bom, primeiro, para a gente saber, né, fazer uma avaliação de toxicidade do mercúrio, a gente precisa determinar as propriedades físico-químicas dele, né? Uma massa atômica, a gente sabe que é em torno de 200,59 Daltons, o número atômico é em torno de 80, ponto de fusão menos 38, menos 39 graus Celsius praticamente, ponto de ebulição mais 356 graus Celsius, né? E aí então, vem a pergunta, né? O mercúrio é tóxico, né, à saúde humana e ao meio ambiente? Por quê? Sim, o mercúrio é tóxico, né? Nós sabemos disso, né? E a principal via de exposição dele são a inalação dos vapores de mercúrio. 80% desses vapores são praticamente absorvidos através do pulmão. Esses vapores, eles conseguem penetrar a barreira hematoencefálica. E o que é a barreira hematoencefálica? A barreira hematoencefálica é aquela barreira que impede que determinadas substâncias cheguem ao cérebro. Ela filtra o conteúdo que chega ao cérebro e ao sistema nervoso central. Ela protege esse órgão tão importante do nosso organismo. Pode ser mortal em concentrações muito altas, né? E exposições repetidas pode causar neurotoxicidade. E aí vem a pergunta, pô, então eu tenho que tirar aquela obturação de amálgama que eu tenho no dente? Calma aí, vamos procurar entender isso melhor, né? Os sais de mercúrio, sais inorgânicos de mercúrio, como o cloreto de mercúrio, ele tem boa absorção oral, né? Mas essa amálgama de mercúrio aí, você não vai engolir ela, né? E mesmo que você venha a engolir, dificilmente ela vai ser absorvida, porque a maior parte do mercúrio que estava ali já foi evaporado na hora que o dentista estava colocando essa amálgama aí. A gente sabe que a dose fatal é de 1 a 4 gramas, independente do peso, né? Se a pessoa ingerir o sal de cloreto de mercúrio diluído, tudo de 1 a 4 gramas, ela pode vir a morrer. Então não existe um limite de exposição para essa substância. Já os compostos orgânicos contendo mercúrio, como por exemplo os antissépticos contendo mercúrio cromo, né? A toxicidade dele era limitada à pele, né? Entretanto, se alguém tomasse aquilo lá, poderia ter uma boa absorção oral, e aí então podia ter uma certa toxicidade. O metilmercúrio, né? Após a administração, ele é bem absorvido por inalação e também provavelmente pela ingestão oral e por via dérmica. E aí a gente sabe qual que é a dose fatal dele? Olha, em torno de 10 a 60 miligramas de metilmercúrio podem vir a ser fatais. E se o indivíduo fizer uma exposição constante de 10 microgramas por quilo dia, ele pode ter dano neurológico.
certo? Então, o limite de exposição é quanto? É 0,1 micrograma por quilo ao dia que uma pessoa pode se expor. Já o dimetilmercúrio, né, ele é muito bem absorvido por via cutânea. Nós sabemos que existem várias lesões que podem estar relacionadas a ele. Não existe um limite de exposição. Os vapores de mercúrio, que eram um risco principalmente para o profissional da área de odontologia, né, eles têm boa absorção pulmonar e apresentam um limite de absorção de 0,025 miligramas por metro cúbico, né? Ou seja, a cada 1.000 litros de ar pode ter no máximo 0,025 miligramas. Dentro de um consultório odontológico, isso não acontece, né? Porque se o dentista está fazendo a utilização do mercúrio para a produção daquela obturação, então ele está exposto a uma quantidade muito maior. Então, por isso, hoje não se tem mais a utilização do mercúrio nas amálgamas. Tá? Então, o que é essa avaliação de toxicidade? Nós acabamos de fazer a avaliação de toxicidade do mercúrio, né, que foi um estudo sistematizado onde se avaliou a capacidade de uma substância causar dano ou morte a um organismo em função das suas condições de exposição. E para a gente então entender como se faz a avaliação de toxicidade, a gente sempre tem que fazer em função de uma dose, né? E o que é a dose? A quantidade de uma substância administrada a um organismo. Dependendo da via de administração, a gente sabe que a dose pode não ser efetivamente absorvida, como por exemplo, é diferente você administrar uma determinada dose de um intoxicante por via dérmica e por via oral. A absorção é totalmente diferente. Se for pela via pulmonar, ainda diferente. Por uma via injetável, a gente vai ter um outro perfil de absorção. E aí então a gente trabalha por isso, né, com aquilo que nós chamamos de dose efetiva. E o que é a dose efetiva? É a concentração sérica, a concentração sanguínea que provoca um determinado efeito adverso. Dentro da avaliação de toxicidade, então a gente sempre leva em consideração o conceito de dose efetiva. Quando se faz uma avaliação de toxicidade, nós costumamos observar o parâmetro relação dose-resposta ou concentração-resposta. Então, essa relação dose-resposta ou concentração-resposta é aquilo que nós chamamos de a, o malefício causado em função de uma determinada concentração sanguínea daquele toxicante. É a relação entre a característica da exposição e o espectro dos efeitos tóxicos. E essa relação pode ser analisada de duas formas, né? Quando possível, individualmente, né? Individual, a gente sabe a concentração que causou um determinado malefício para um indivíduo. E populacionalmente, a gente sabe a exposição de uma determinada população a concentrações muitas vezes não sabidas de um determinado toxicante. E a avaliação de toxicidade ela tem que levar em consideração muitas coisas, né? Por quê? Porque nós sabemos que a relação entre a intensidade do efeito, concentração e tempo de exposição pode variar em função de muitos fatores, como por exemplo, idade. Nós sabemos que crianças, né, bebês, não têm os sistemas enzimáticos muito bem formados. Além disso, né, eu sempre costumo dizer que idosos também, né, os sistemas enzimáticos deles, muitas vezes já estão com um funcionamento abaixo daquilo que é o funcionamento de um enzimático ou metabólico de um adulto jovem. Então, por isso, a idade é uma condição importante para nós pensarmos. As condições de saúde do indivíduo também podem ser um complicador, né? Por que que as condições de saúde podem ser um complicador? Porque o paciente que ele apresenta, o indivíduo que apresenta alguma comorbidade, ele pode vir a ter um agravamento da situação. Então, por isso, né, sempre a avaliação de toxicidade tem que levar em consideração também as condições de saúde de um determinado paciente. Os tipos de organismos expostos, nós sabemos que as várias espécies de seres vivos que nós encontramos, os diversos reinos, né, os diversos filos animais,
apresentam um metabolismo diferente. Então, por isso, quando nós estamos avaliando a exposição de uma substância, a gente também tem que levar em consideração o tipo de organismo que está sendo exposto. E mesmo dentro de um organismo, nós também temos que levar em consideração a etnia, né, no caso da espécie humana, ou as raças, no caso das espécies animais, né, animais, vegetais, né, e outras espécies. Por que nós temos que levar em consideração isso, né? A gente sabe que mesmo dentro da espécie humana existe variação, né, para a exposição a determinadas substâncias. Ah, e entre raças, então, das várias espécies animais, vegetais e de outros reinos, aí a gente também sabe que pode ter uma pequena variação entre essas raças. Então, por isso, tudo isso tem que ser levado em consideração ao se realizar um estudo de avaliação de toxicidade. Uma observação muito importante, né, que a gente sempre faz é o caso das gestantes, né? O feto e o embrião são particularmente muito sensíveis ao efeito de não só de substâncias, mas de qualquer coisa. Então, por isso, sempre que a gente fala em feto e embrião, o cuidado tem que ser redobrado. Uma boa avaliação de toxicidade para uma determinada substância tem que levar em consideração se essa substância tem a capacidade de atravessar a barreira hematoplacentária, que é a barreira que protege o feto e o embrião, e caso ela tenha essa capacidade, se ela pode ser tóxica, teratogênica ou outra propriedade que ela tenha. Para começarmos a realizar a avaliação de toxicidade, a primeira coisa que é necessário fazer é a curva dose-resposta, né? Porque através de uma curva dose-respostas, nós vamos poder então determinar a dose eficaz ou concentração eficaz 50% e a dose letal ou concentração letal 50%. E o que são essas duas medidas? A dose eficaz ou concentração eficaz 50% é a menor concentração que cause algum efeito observável, sendo que esse efeito pode ser benéfico ou não a um determinado organismo, benéfico ou maléfico a um determinado organismo, né? É a menor concentração que cause algum efeito observável a um organismo. Geralmente esses estudos são feitos com animais, né? E são utilizados animais de pelo menos duas espécies. Já a dose letal 50% é a dose que pode matar 50% de uma população amostral. Essa dose letal também, os estudos são feitos com animais e esses animais ficam em observação por um bom tempo. Para praticamente todas as substâncias é necessário a realização desses estudos. Apesar da dose letal 50 ser uma referência estatística importante para os testes posteriores, o seu uso é muito limitado para a determinação da toxicidade total de uma determinada substância. Mas ainda assim, esse estudo é necessário, por quê? Porque sem esse estudo a gente não consegue delimitar as próximas etapas da avaliação de toxicidade, delimitar os próximos testes toxicológicos que devem ser realizados. Para fazer uma boa avaliação da dose letal 50, então alguns parâmetros devem ser observados, né? Como, por exemplo, a dose letal 50 deve ser determinada para cada via de administração ou exposição a ser considerada. Se pensarmos num medicamento que o indivíduo vai ingerir ele por via oral, então esse medicamento deve ser testado pela via oral. Se ele for testado por uma via, se ele for administrado por uma via parenteral, ele deve também ser feito pela via parenteral, uma injeção no caso, né? Se pensarmos num contaminante, como por exemplo um agrotóxico, onde existe
a provável contaminação do trabalhador que pode inalar os vapores, existe a provável contaminação do consumidor que depois vai ingerir o alimento que contém agrotóxico, e também existe a provável contaminação dérmica, né, ainda assim do trabalhador. Então ele tem que ser testado dessas três formas. Claro, não é necessário nós pensarmos em testar um agrotóxico, um defensivo agrícola por via injetável, né, se nós pensarmos que não é necessário, ninguém vai auto-injetar isso, né? Então, ou pelo menos não seria desejável. Nós sabemos que diferença nos recipientes ou insumos utilizados na preparação podem alterar a dose letal de uma substância, uma vez, né, que esses insumos podem atrapalhar a cinética dessa substância ou interferir na cinética dessa substância dentro de um determinado organismo. Então, para cada insumo realizado, também seria desejável que se fizesse um teste tóxico de dose letal 50. Uma outra coisa importante que a gente tem que saber é o seguinte: a dose letal 50 só pode ser realizada em testes animais. E aí a gente tem um problema. Como os testes animais, eles são limitados, porque muitas vezes a extrapolação humana não é precisa, então a dose letal 50 ela não serve para extrapolar como uma forma de controle para indivíduos humanos. Muitas vezes a dose letal 50 obtida através de um teste com um rato, com um camundongo, com um cobaio, com um coelho, ela não tem uma extrapolação fidedigna quando nós falamos nessa extrapolação para a espécie humana. E a dose letal 50, assim, ela sempre vai se referir à espécie animal testada, que sempre deverá ser citada. Peguei aqui como exemplo para vocês, né, a dose letal 50 de algumas substâncias que foi testada onde? Né, em ratos machos por via oral, né, e essa dose está em miligrama por quilo de peso do animal. Por exemplo, o etanol, o álcool etílico, 7.000 miligramas, né, o cloreto de sódio, sal de cozinha, 3.000 miligramas. Ah, outras substâncias como o DDT, um famoso defensivo agrícola, né, 100 miligramas por quilo, né, do rato. A nicotina 60, a dioxina, que é a mais tóxica aqui que foi colocada, é 0,02 miligramas por quilo. Ou seja, a dioxina é muito mais tóxica do que o etanol, mas isso não quer dizer que o etanol e o cloreto de sódio não são substâncias tóxicas. E mediante esses resultados, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que classificar essas substâncias como muito tóxica, tóxica ou nociva. Então, quando a gente está falando em uma dose letal 50 menor do que 25 miligramas por quilo, nós estamos falando numa substância muito tóxica, ou seja, porque com uma pequena quantidade ela consegue produzir óbito. Então, ela é uma substância muito tóxica. Nós chamamos de tóxico aquilo que a dose é entre 25 e 200 miligramas por quilo, e nocivo entre 200 e 2.000 miligramas por quilo. Correto? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a vocês por assistir a esse vídeo e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui para mim. Um abraço e até mais.